Bom dia, sexta-feira, hoje é dia 5 de junho e hoje a lua vem no signo de Aquário e em Aquário ela vai ter um período, vai ter assim uma oscilação, como eu já tinha falado para vocês ontem. Começamos bem o dia com a lua se aproximando do aspecto a Saturno e esse aspecto vai ser às 11h50. Saturno está bem prejudicado, a lua ajuda bastante. O clima, ele é muito intelectual, ele pega muito o processo da mente. Então, o que dá para você aproveitar até às 11h50 é isso, tá? Não é tanto assim para um perfil prático colocar a mão na massa, resolver, fazer, lidar com coisas assim construtivas de campo físico ou a interação geral, porque mesmo que a lua esteja no signo do ar, Saturno está no fogo ali, e o Saturno ele tem uma temática mais intelectual, então pode ser interessante, já que o aspecto é fácil, para ter ideias, encontrar soluções e alternativas para solucionar problemas. A lua está diminuindo a visibilidade também, né? Então é bem nesse sentido, se você estiver buscando isso, pode ter esse momento favorável até as 11h50, tá bom? Bom, não é tão fácil assim para troca geral, interação, mesmo com a Lua no signo do ar, porque o Saturno não tem muito essa pegada, né? Mesmo sendo um aspecto leve, eu diria que ele é mais para colocar a mente para funcionar mesmo e você poder aproveitar isso. Às vezes ele pode ir para um campo até um pouquinho assim, crítico, sabe? Mas é uma crítica mais solta, assim. Agora, das 11h50 às 13h, vai ficar um pouquinho ruim, porque a Lua vai ter aquele aspecto difícil com Marte. E esse aspecto, ele vai criando uma configuração de resistência, de dureza, uma pedra no meio do caminho. Ele tanto tem uma indicação de lentidão, de emperramento das coisas, como tem uma característica também, assim, de dificuldade com flexibilidade. Então, o clima geral, ele fica parado. Ele fica lento e fica resistente. E como é quadratura, não é bom para início de jeito nenhum. Então, das 11h50 até as 13h, evite iniciar qualquer coisa, porque você vai levar essa lentidão e essa característica de pedreira no meio do caminho, de uma coisa muito difícil de solucionar. Então, não é bom para nenhum início, mantenha o passo na rotina, procura não inventar muita coisa também durante esse período, tá? Ainda bem que é pouco tempo, porque aí depois das 13h até as 16h50, quase a tarde toda, a Lua vai chegando a um aspecto fácil com o Sol. E o Sol está em Gêmeos, e agora sim, esse trígono do ar vai criando mais facilidade interativa e ele beneficia todo tipo de iniciativa, assim, pensando em continuidade por causa da fase da Lua, né? Como ele tem um perfil bom para publicações, para se expor, para falar, assim, pensando no contexto de popularidade é bem legal, interação geral, assim, encontrar pessoas, esse perfil volta a ser uma dinâmica da mente, né, uma característica diária, então, de novo, pode ser interessante para colocar a mente para funcionar, aqui muito para ter ideias mesmo, tá, não é para pôr a mão na massa ainda, porque o perfil do ar, ele não tem praticidade, ele tem mais eloquência e habilidade mental mesmo. Então pode ser um dia para ter ideias mesmo, sabe? Buscar alternativas, fazer pesquisas sobre coisas que você deseja. O Sol não tem força ali no signo de Gêmeos, mas é um luminar maior e se encontra bem com a Lua, então vai ficando um clima fácil, tá? Agora, de todos os assuntos, eu penso que esses que envolvem um pouco mais o processo da mente e da eloquência, a questão da fala e do processo mental, eles funcionam um pouco melhor do que atividades do campo material, financeiro, processo médico, essas coisas, né? Não cria empecilho, mas como eu falo para vocês, em termos de qualidade, ele flui muito melhor para essas questões do processo da mente. Tecnologias, assuntos científicos, essas coisas, tá? Bom, gente, nós vamos pegar depois desse momento o maior período aqui, o mais longo da Lua fora de curso, muito mais do que 24 horas. Estando em Aquário, esse sextil aqui, esse trígono com o Sol às 16h50, é o último aspecto e só vai ingressar em Peixes 21h42 do dia 6, no sábado. Nós vamos ficar muito tempo com a Lua fora de curso, não é bom para início de jeito nenhum em nenhum assunto. O que você inicia nesse momento vai ficar perdido, ali não tem fluência de continuidade. E também assim, no clima geral, não chega a ser um clima de tensão, agressividade, mas claro que assim, como é uma característica do ar, e estando em Aquário, que é casa de Saturno, a gente tem uma tendência a crítica, sabe? A querer se posicionar,
E aí a gente vai percebendo isso no clima de uma maneira geral, tá? Como o Saturno está em Áries, que é um signo do fogo, quem tem dificuldade em relaxar pode se incomodar um pouco também na madrugada, né? Virada de sexta para sábado, porque a Lua vem fora de curso, não tem força em Aquário, Aquário é signo do ar, tem calor, o Saturno está em Áries, onde tem calor, e aí isso vai criando um clima um pouquinho mais disperso, mais agitado, assim, vamos dizer, que pode gerar aí uma dificuldade no relaxamento. Agora, para início nenhum, né? A dinâmica é bem mental. Inclusive, assim, em termos de assuntos, pode ter algum assunto que todo mundo fica falando, sabe? Mesmo sem ter conhecimento profundo, ficar falando, assim, dando opinião, ideia, porque é uma dinâmica de arte, né? É uma característica de interação. E é isso que temos. Quando a Lua ingressar em Peixes no sábado às 21h42, muda o clima, ele vai ficar mais reservado, um pouco lento, mas assim, quando a Lua ingressar em Peixes, ela começa a se aproximar de um trígono a Mercúrio e vai puxando o clima assim para dentro, assim, sabe? Uma dinâmica de análise, uma dinâmica de cuidado, de atenção, de abstração, de criatividade. Então o clima muda, ele sai do processo da mente, ele vai para uma característica mais imaginativa, mais abstrata, e a gente vai levando isso então desde a noite do sábado para o domingo também. Vocês vão ver, me acompanhem aqui amanhã, no sábado, nas reflexões semanais, porque vocês vão ver que nessa próxima semana, o último suspiro auspicioso de Júpiter exaltado em Câncer. Júpiter já vai deixar Câncer no final do mês, mas vai ter um aspecto, uma conjunção com Vênus nessa semana, e é uma semana de bons e maus momentos, vocês vão ver, mas dá para aproveitar muito bem. E se fosse você, aproveitaria essa semana aí, tá bom? Então me acompanhe amanhã. Uma ótima sexta para vocês, então, até mais.